Direto da redação. A condenação de Antony Garotinho abre nova batalha judicial para disputar o governo do Rio. A candidatura do ex-governador Antony Garotinho, ela caiu agora em um redemoinho, né? Porque ele enfrenta uma nova disputa judicial após a determinação de cumprimento de uma condenação por improbidade administrativa, que prevê a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. A defesa de Garotinho sustenta defende uma interpretação diferente sobre esse prazo de sanção. Diz que a decisão diz que essa condenação está prescrita, mas essa decisão sobre eventual registro caberá à Justiça Eleitoral. E eu estou fazendo isso, Fabrício, para responder uma pergunta sua ontem. Você me perguntava se o Garotinho, afinal, é candidato ou não é. Eis a questão. A reportagem do jornal Diário da Guanabara, ela responde a essa pergunta aí. Garotinho está inelegível. Decisão sobre saúde e movimento abre nova batalha às vésperas da eleição. Essa reportagem, ela responde exatamente o que você perguntou. Mas se você me pergunta particularmente, eu vou explicar aqui o que é o programa Saúde em Movimento para você entender o que é isso aí. Por que Garotinho está nesse limbo? Saúde em Movimento foi um programa de saúde lançado no governo de Rosinha Garotinho. Esse programa ele era da Secretaria de Saúde com a FESP, a então Fundação de Escolas e Serviços Públicos do Rio de Janeiro, que é uma empresa pública, uma autarquia, não é do Rio de Janeiro, a Fundação do Rio de Janeiro, uma autarquia. Do governo do Estado do Rio de Janeiro. No decorrer desse programa, esse programa ele levava saúde às comunidades, em tese, teoricamente seria isso. Foi retirada a FESP e foi trazida para o lugar da FESP a Procefet, que é uma outra fundação. A Procefet, então, tinha que contratar profissionais, botar profissionais para trabalhar no programa Saúde em Movimento. Ela, para aumentar a demanda, para atender essa demanda por profissionais, a Procefet, ela terceiriza e até quarteiriza esse trabalho, trazendo o quê? ONGs, entidades para prestar esse trabalho. Então a entidade lá do Morro tal era trazida, se associava à Procefet e ali desenvolvia o projeto na comunidade. Foi deflagrado na época uma operação, uma ampla investigação de Ministério Público com base em denúncias. E o que o Ministério Público formulou uma denúncia baseada em quê? Baseado no que arguiu ser uma constatação de que aquilo tudo era uma fraude, o projeto. Que, na verdade, era um projeto montado para arrecadar dinheiro para a campanha de Antony Garotinho à presidência da República. Na época ele seria candidato à presidência da República. E esse dinheiro todo ele era pago em um montante de dinheiro vivo a essas entidades. E havia relatos, por exemplo, de uma agência do Banco Itaú que fechava só para atender essas entidades, para fazer pagamento em dia de pagamento. Ela não atendia mais ninguém no dia de pagamento. Aí, por exemplo, tinha entidades que recebiam 100 mil reais, a pessoa ficava com salário mínimo e devolvia em dinheiro o restante. E tinha entidades que nem CNPJ tinham. Por exemplo, tinha uma denominada Cabocla Jurema. Era de uma senhorinha que morava na comunidade. Ela recebia o dinheiro na boca do caixa, ficava com um salário mínimo e devolvia o restante do dinheiro. E isso foi acusação, está no processo, tá? Foi denúncia na época do Ministério Público. Sim. Não se discute aqui se isso é fato, se não é fato, se é inocente, e se é culpado, se não é. Bom, esse foi o fato. O Ministério Público ofereceu uma denúncia contra Garotinho, contra a ex-esposa dele, a Rosinha, que era a esposa do Garotinho, a Rosinha, que era governadora, e outros agentes públicos. Esse processo, o Garotinho foi condenado em segunda instância, já no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quando sai a condenação de Garotinho, ele entra com um agravo regimental. Ele perdeu o prazo, segundo a denúncia do Ministério Público. Ele perdeu o prazo na apresentação do agravo regimental. O prazo era de 15 dias, ele perdeu o prazo, e ele disse o seguinte, que ele perdeu o prazo porque era um período de pandemia, que essa condenação não sai agora. Essa condenação foi lá atrás. E ele perdeu o prazo nos recursos que ele entrou, porque, segundo ele, era feriado.
E esse processo ele vem rolando. Então o garotinho estava condenado, mas a condenação ele não era efetivamente... ele não cumpria, ele não era sentenciado, ele não estava cumprindo a sentença, por quê? Estava em grau de recurso. Isso foi até o Supremo Tribunal Federal ele recorrendo, ele arguindo que não foi aceito o agravo regimental. Isso foi julgado agora pelo Dias Toffoli, sobre essa questão de prazo. O Dias Toffoli não julgou o garotinho. O Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, julgou, na verdade, foi uma questão constitucional que o garotinho argumentou, dizendo que ele era prejudicado porque não aceitaram o recurso dele. O que o Dias Toffoli fala? Olha, esse recurso aqui está intempestivo. Estou remetendo o processo para a justiça de origem para que se cumpra ali a sentença. Porque está intempestivo, esse recurso não é válido. Quando isso chega agora ao Tribunal de Justiça, aí o que o Ministério Público faz? O Ministério Público entra em campo de novo. Bom, se ele perdeu o recurso lá no Supremo Tribunal Federal, está valendo aqui a condenação dele. Então agora a gente quer, o Ministério Público está pedindo o cumprimento da sentença. Que ele cumpra a sentença, que ele cumpra ali, que ele devolva dinheiro público, que hoje, em atualização, chega a mais de 2 bi, que ele vai ter que devolver. 2 bilhões? Mais de 2 bilhões, atualização segundo o Ministério Público. Aí o garotinho, ele faz o quê? Quando o Ministério Público faz isso, o juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública faz o seguinte, olha, vai cumprir e eu estou remetendo à Justiça Eleitoral informando que já está julgado, que ele está sentenciado e para a Justiça avaliar se ele vai ficar inelegível, dizendo que ele está inelegível. Essa Mas é a questão quem é que toda. vai decidir se garotinho é candidato ou não? Justiça Eleitoral. Que a Justiça Eleitoral agora vai ouvir, vai ver a sentença, vai ver as arguições do garotinho. Mas quem está dizendo que há prescrição nisso não é o Dias Toffoli. Quem está dizendo que há prescrição é o garotinho. O Dias Toffoli, na sentença dele, se estava prescrito, ele tinha que reconhecer a prescrição, né? O Dias Toffoli não reconhece a prescrição, ele não julgou isso, ele não julgou mérito disso. Ele mandou informando que não estava valendo ali, porque... Que tem prazo isso? Prazo. O garotinho disse que isso prescreveu agora em 2025, que os advogados deles estão dizendo, mas eu entendo que não. Eu, particularmente, entendo que não está prescrito, por uma razão simples. O garotinho foi candidato nesse percurso aí que estava tramitando esse processo, o garotinho foi candidato a vereador no Rio de Janeiro, perdeu a eleição. E o garotinho, ele tenta, na verdade, agora se beneficiar, ele argumenta que está prescrito, mas ele tenta se beneficiar da prescrição que ele cavou os recursos com as táticas protelatórias, ele entrou, foi lá, evitou o cumprimento da sentença, quando agora é pra valer, ele diz, olha, mas tá prescrito, não cabe a sentença. Então é um craque, né? Então, mas eu entendo que ele vai ter dificuldade de obter esse registro, de ser candidato. Ele vai tentar liminares, vai tentar ser candidato liminares, mas o ambiente é muito ruim. Eu creio que ele vai ter muita dificuldade vai ter dificuldade disso, ainda que ele consiga eliminar. Então não é uma tarefa fácil, não. Mas quem vai decidir se ele é candidato ou não, é a Justiça Eleitoral. Inclusive, algumas pessoas próximas aqui a Antônio Garotinho acreditam que o Washington Reis, que é o presidente estadual do MDB, seria o principal articulador para o pedido de impugnação da candidatura do ex-governador. Isso acontece pelo fato que na última segunda-feira, se eu não me engano, Garotinho ameaçou publicamente Washington e toda a sua família durante um evento político em Duque de Caxias. A suposta interferência teria sido uma resposta de Washington Reis aos ataques. O que você acha disso? A história. Ô Fabrício, olha só, o Washington Reis está... Estou recebendo direto essas mensagens aqui. O Washington Reis está condenado. O Washington Reis está condenado por crime ambiental. Ele está condenado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Se o Washington Reis, se ele tem condições de condenar garotinho, então ele não tem condições de se absolver lá, de articular a absolvição dele no Supremo Tribunal Federal. O Washington Reis tem nada a ver com isso, cara. O Washington Reis não tem nada a ver com o programa Saúde e Movimento. Isso é um crime de improbidade que o garotinho cometeu lá atrás. Isso não tem ingerência de Eduardo Paz, não tem ingerência de Washington Reis, não tem ingerência nada. Isso é uma coisa, era uma tragédia anunciada. Ele protelou, ele usou táticas protelatórias, o quanto ele pôde, e agora deu nisso. O pessoal tá surfando então, né, na onda, né? Agora vai dizer que foi. Vai a questão da vitimização, mas não tem essa vitimização. Foi um programa que deu crenca, deu merda, foi condenado,
condenado, ele foi recorrer, ele tentou o máximo, como qualquer um tentaria, vários recursos. Chegou lá e perdeu. Então não há, o Washington Reis não tem essa força. Se o Washington tivesse essa força, o Washington não estaria condenado por crime ambiental, impedido de ser candidato por crime ambiental. Porque não é ilógico isso. Sim. Então eu tenho força para condenar, mas não tenho força para articular, para me absolver. E outra coisa, se fosse numa ordem de prioridade, qual seria a prioridade de Washington Reis? Trabalhar pela absolvição do Washington ou pela condenação do garotinho? Não tem muita lógica, né? Não tem lógica. Faz muito sentido, não tem né? sentido nenhum, vai acreditar em quem quer. Vai cada um, as pessoas, elas são levadas a acreditar, elas criam uma narrativa e alguém precisa acreditar nessa narrativa. Espalhar. Algumas pessoas acham até que isso é uma desinformação, que é uma fake news, mas precisa acreditar nisso e embarca nessa. Só que a gente, como jornalista, não tem como a gente embarcar nessa. Não tem como. Tem que como apurar os embarcar fatos. nisso, tem que apurar. Eu entrei nesse processo ontem, eu li a decisão do Toffoli, eu acompanhei, entrei nessa questão do processo do Saúde em Movimento, porque eu não vou mostrar as capas aqui que o Globo tem da época, os jornais que cobriram, isso foi um escândalo na época desse programa, Saúde em Movimento. Então são questões jurídicas que o garotinho foi atropelado por questões jurídicas mesmo, são balas perdidas que vêm lá de trás, vêm desde o governo, a capivara que vem surgindo com o carrapato estrela e agora o carrapato estrela vai picando, né? Em algum momento isso ia acontecer. Vai levando, vai esticando e explodiu. Chegou a bomba. Explodiu. Tá aí. Então, esclarecidas essas informações, né? Ele vai ser candidato, mas quem decide... Veja bem, se ele vai ser candidato ou não, quem vai decidir é a Justiça Eleitoral. Mas o Ministério Público pede que não seja. O juiz sentenciou e já sentenciou pelo cumprimento da sentença e informou isso à Justiça Eleitoral. Então a Justiça Eleitoral vai avaliar agora, isso aqui, pela lei aqui, impede ele de ser candidato. Mas ele vai brigar até o final, vai entrar com liminar, vai chorar, vai fazer, vai dizer que foi Eduardo Paes, vai dizer que foi o Washington Reis. E naturalmente o garotinho já tinha conhecimento que essa bomba ia estourar, ele já começou a tirar. Encontrar um bode expiatório. Sair fora, né? Ele precisava ter um bode expiatório. Foi buscar esse bode expiatório, o Washington Reis. E francamente, o Washington Reis foi um cara parceiro dele pra cacete. Ajudou ele pra cacete, o Washington Reis. Como é que pode? Como que vira a chave assim, né? Sim, o garotinho mais ajudou o Washington Reis. Ajudou o garotinho pra cacete. Que loucura. Então, assim, vai... É a política. Vai tocando. Agora, essa reportagem que você quer saber e quer entender os fundamentos certinho, vai ali em diariodaguanabara.com.br que você vai entender. Então é opinião minha, eu não estou dizendo que a Justiça Eleitoral vai decidir por isso, mas eu estou dizendo que, na minha opinião, o garotinho terá uma dificuldade extrema em conseguir ser candidato, em ter registro nessa eleição, em ter papel. Ele vai ter muita... Mas tudo pode acontecer, né? Até política, você só não viu o boi voar. É verdade. Mas que a situação dele é por demais complicada, isso daí é.